9h09, nós estamos de volta então aqui com o TV Mar News. Gente, olha só, para vocês que estão em casa, que de repente é profissional da área de saúde, médico, enfermeira, auxiliar, pois é, a gente tem aqui uma matéria que mostra para vocês que a homenagem feita em vocês, em agradecimento por gratidão a todo esse trabalho que vocês têm feito de enfrentamento ao coronavírus, vai além dos aplausos. E a gente mostra para vocês uma iniciativa bem bacana de uma oficina aqui de Maceió. Vamos conferir. O dever social acaba sendo importante e os empresários têm buscado alternativas para manter seus negócios em plena atividade. Mas tem aqueles que preferem abrir mão em reconhecimento, em tom de homenagear outros grandes profissionais que atuam nesse período de isolamento social dia após dia para combater o Covid-19 nessa onda de pandemia do novo coronavírus. Nós estamos em uma das oficinas no Poço para passar para você, telespectador, e deixar claro que tipo de iniciativa está sendo feita que acaba sendo de extrema importância. Aqui do meu lado o Marinho, que é proprietário exatamente da oficina e que explica para a gente uma ação muito bacana que está sendo desenvolvida, que é para homenagear os profissionais que trabalham diretamente no combate ao Covid-19, isentando da mão de obra nos serviços mecânicos no seu estabelecimento. Primeiramente, Marinho, iniciativa muito bacana. Gostaria que você falasse como surgiu essa ideia, de onde partiu a ideia. Bom dia. Eu sempre me questionei, assim, o que a gente pode fazer para ajudar o próximo, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Aí, como veio essa pandemia, aí o questionamento veio também mais forte ainda. Apesar de nós estarmos funcionando, apesar de estar também passando por uma situação financeira complicada como todos do comércio, mas assim, eu sempre me questionei, mas tem pessoas que de repente estão piores. O que é que a gente pode fazer para ajudar? Chamei a equipe, uma das sugestões que foi levantada por eles é em relação aos médicos, que seria não tanto na questão financeira, mas na questão de trabalho. O momento que eles estão passando é delicado. Eles estão ali na linha de frente, no atendimento aí ao pessoal com o problema aí do vírus, da doença, e a gente foi sugerido a gente dar essa mão de obra grátis, como uma forma, não sei, de homenageá-los, de abraçá-los, né? De ser um afavo. Aí foi isso que a gente chegou no consenso e resolveu fazer isso aí para eles, não só para os médicos, né? Para o pessoal da área de saúde que estão atuando ali na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os técnicos e demais. Agora, Marinho, explica pra gente como funciona na prática. Se eu sou, por exemplo, um desses profissionais que se encaixa nessa campanha que você está fazendo, o que é que eu posso fazer? Chego aqui na oficina, tenho como comprovar, chego para você e digo, Marinho, eu trabalho dessa forma, como é que funciona? Foi outra coisa que foi questionado, como seria essa comprovação? A princípio, a palavra vai ser a confiança. Se você disser, não, eu estou trabalhando ali na linha de frente, a gente vai dar essa mão de obra gratuita. E os seus profissionais, eles naturalmente, eles trabalham também agora, atendendo essas pessoas que trabalham com o pessoal que combate o coronavírus, também bem mais capacitados até em termos de proteção daqui para frente, né? Perfeito. A gente já tinha alguns certos cuidados, a questão de EPI, a gente hoje aumentou. É a questão que todo mundo está trabalhando, que isso aí vai ser uma tendência natural para todos. A gente está trabalhando com máscara. Está tentando, é lógico que existe a questão do costume, a resistência, mas a gente está nessa insistência aí com a máscara. E a outra questão é higienização do carro. A gente, quando entrega o carro do cliente, no caso o carro do médico, tanto na hora do recebimento, a gente faz uma higienização, como na hora da entrega do veículo. Muito importante a iniciativa. E uma última colocação. Você teve também, todos os impactos que têm ocorrido nos aspectos econômicos, também teve uma baixa no número de serviços prestados para a sociedade nos veículos em seu estabelecimento. Hoje você está operando em 30%. Como é que está esse cenário? Mais ou menos isso aí, em torno de 30%. Perdi aí 2/3 de venda. Eu sempre digo que isso é uma corrente. Apesar de eu estar dentro do decreto, as oficinas ficaram desde o primeiro decreto, podendo funcionar, mas a gente depende dos outros comerciantes, todo mundo tem seu carro, está parado, está desempregado, está de aviso, está com medo de gastar, então isso infelizmente é uma corrente que afeta todos e a gente não ficou de fora. Pois é, iniciativa interessante deste empresário que oferece para a sociedade, os profissionais de saúde, no aspecto geral,
uma isenção na mão de obra, aqueles que trabalham diretamente em combate ao coronavírus, ao novo coronavírus, aqueles que têm trabalhado exatamente para poder resgatar vidas, chegando no estabelecimento, mostrando exatamente que exerce essa função, tem isenção da mão de obra nos serviços realizados, nos serviços mecânicos. Cada um fazendo o seu papel. Eu acredito que isso faz parte de uma mudança de comportamento do ser humano daqui para frente. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, gente, a gente tem inclusive aqui para mostrar para vocês, né, a preocupação destes profissionais, inclusive a equipe médica da Santa Casa daqui de Maceió, que já mostra uma preocupação grande com o número de casos de coronavírus aqui no nosso estado e mais, o número de casos que precisam de internamento, que precisam de leitos na UTI. Pois é, a situação aqui infelizmente não está bem e a gente vai ver agora o depoimento então dos médicos da Santa Casa. Vamos conferir com o Mara Almeida. Amigos, há 10 dias eu falava a respeito da possibilidade de colapso do sistema de atendimento aos pacientes de coronavírus. Pois bem, a situação agora é muito grave. Muitas pessoas lotam as nossas emergências, as UPAs. Basta ver a publicação de hoje, dia 29/4, em que o Estado fala de 957 pacientes diagnosticados positivos, 41 óbitos. Nós estamos com 62 pacientes internados na Santa Casa. 23 desses pacientes em UTI, graves. Estamos chegando ao nosso limite. Por isso eu venho aqui, mais uma vez, não pedir, mas implorar para que fiquem em casa, que usem máscaras, que evitem sair das ruas, que cuidem da higiene pessoal, sapatos, lavar as mãos, para que um número menor de pessoas possam ficar doentes. A gente não vai conseguir atender a todos se continuarmos nesse ritmo. A gente depende de vocês. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Boa noite. Pois é, gente, esse é o recado que a gente também tem deixado aqui constantemente para vocês, né? Essa preocupação para que as coisas não fujam do limite. A gente tem visto aí exemplos não só fora do país, mas a gente já tem visto exemplos dentro do nosso país mesmo. Manaus vive um caos nesse momento em que em uma semana quase 1.000 pessoas já morreram vítimas de Covid. A situação desse estado, né, de Manaus, é de fato caótica e a gente pede para que vocês que estão aí em casa nos assistindo, a gente pede que vocês possam então contribuir com a tua parte, fazendo a higienização correta, utilizando máscaras e ficando em casa, caso você possa. E aí, para quem fica em casa, a gente também tem aqui dicas de como fazer para passar o tempo e acabar cuidando da saúde também. Pois é, a gente traz aqui então uma matéria para que vocês possam conferir sobre treino em casa, como treinar, como fazer atividade física em casa de forma segura. Vamos ver na matéria de Viderlan Araújo. O isolamento social tem promovido mudanças no comportamento dos seres humanos e, naturalmente, a tecnologia tem sido uma aliada também nesses momentos para realizar atividades físicas e fortalecer o sistema imunológico. Nós estamos na casa de um dos responsáveis por uma iniciativa muito bacana, promovendo através de seu Instagram aulas educativas para exercícios físicos sem precisar sair de casa. Rafa Casado, meu parceiro, como é que você está? Tudo bem? Explica pra gente como funciona nesses períodos de isolamento a atividade física dentro de casa. Quais os cuidados e quais os benefícios? Bom, a gente sabe que a OMS recomendou que se pratique atividade física de forma moderada para se manter a imunidade e a gente poder ter uma qualidade de vida e não absorver essa pandemia que tem assolado o mundo, né? Então a gente teve alternativas para poder trazer para o aluno uma opção de se fazer atividade física e manter seu corpo ativo para que ele não possa ter problemas de saúde. Então, o que a gente faz? A gente aqui na nossa sala promove atividade física para que as pessoas possam acompanhar em casa e, a partir daí, elas manterem seu corpo ativo. Porém, com algumas ressalvas, onde a gente tem que ter todo um cuidado, uma parte da consultoria, para poder especificar o treino para cada pessoa. Precisa de muita coisa para poder fazer uma atividade física que venha queimar de forma satisfatória calorias dentro de casa, Rafa? Não, não precisa. Precisa apenas de um espaço livre e uma cadeira ou um sofá
ou um cabo de vassoura, um balde, algum utensílio doméstico que vai fazer uma sobrecarga, inclusive, para que a pessoa possa ter uma atividade física moderada. Não pode ser nem muito leve, nem muito intensa. Certo. Então, a partir daí, a gente vai direcionando o treino através do aplicativo online, né? Então, a gente determina qual exercício vai ser para cada pessoa e, a partir daí, vai fazendo acompanhamento semana a semana. Agora, a respeito dos cuidados, para quem não tem uma assessoria, a necessidade é clara, mas muita gente diz, não vou fazer esse tipo de investimento e tenta fazer exercícios em casa de qualquer maneira. Isso acaba sendo um risco, né, Rafael? Com certeza. Inclusive, nas redes sociais, YouTube, Instagram, a gente vê muito blogueiros postando, né? Exercícios físicos de forma descoordenada e generalizada. Então, o que a gente faz? A gente direciona o treino específico. Então, é importante que tenha assim, uma consultoria com um profissional da educação física, onde ele possa trazer para aquele aluno uma segurança na execução dos exercícios e que seja específico para o que ele deseja, seja perda de peso, seja só fortalecer a imunidade, seja ganhar força ou massa muscular. Então, é importante ter um acompanhamento de um profissional da educação física para que isso seja mais seguro. Vamos fazer uma demonstração, então, para os nossos telespectadores? Vamos fazer. Vamos para lá, então. Vamos organizar a casa aqui. Joia. Então, agora vamos mostrar alguns exercícios de aquecimento para poder você começar a prática de atividade física e depois a gente vai demonstrar alguns exercícios certos ou errados. Vamos lá. Primeiro exercício de aquecimento. Tá aqui, ó. Toca no chão. É um alongamento dinâmico, onde você faz todo o posterior da coxa e lombar, tá? Pode fazer aqui esse alongamento dinâmico e também já é um aquecimento. Outro eu gosto de fazer, ó, mão direita, pé direito na mão esquerda, ou o inverso também. Aqui, ó, alongamento dinâmico para aquecimento. Outro aquecimento legal que dá para fazer pulando corda, ó, simulando que tá pulando corda. Bem curtinho. Quem tem problema de joelho, não precisa pular muito, tá? Os polichinelos, exercício de abre e fecha. Certo? Esses são alguns aquecimentos que dá para fazer, puxando o calcanhar, elevação do joelho, simulando uma corrida, certo? Exercício de aquecimento, você pode fazer 30 segundos cada exercício, a 1 minuto no máximo, para não se cansar muito, não perder muita energia. Agora, pode fazer alguns exercícios de agachamento, que tem que ter cuidado. O primeiro deles, o agachamento que eu gosto de fazer é o sumô, porque você preserva o joelho. Então, nessa postura, você agacha com o seu quadril reto, ó, fazendo um movimento do joelho para fora, acompanhando ali no pé, e aí você sobe, agacha e sobe. Muitas pessoas querem fazer o agachamento aqui, ó, fechadinho, e aí joga o peso para frente, tirando o calcanhar do chão. Isso não pode, é errado, ok? Então, abre mais as pernas, joga o quadril e sobe, joga o quadril e sobe. Alguns exercícios para braço. Muitas pessoas querem fazer já a flexão no solo. Então, a gente pode utilizar aparelho. Segurou aqui, postura, flexionou, empurrou, flexionou, empurrou. E à medida que vai passando, você vai para o chão e faz a flexão. Alguns exercícios vão ajudar, outros vão dificultar. E você vai procurar um profissional para fazer o exercício para você e trazer toda a segurança que você precisa nesse momento. Dicas importantes que o personal Rafa Casado, que faz parte inclusive de vários quadros aí na programação da TV Mar, tem passado nesse período de isolamento. Para você que está em casa, não tem desculpa para poder não manter seu corpo em forma, né? Tem que continuar mantendo atividade, até porque, como ele bem colocou, isso ativa também o sistema imunológico e ajuda, querendo ou não, de uma forma direta, a combater o Covid-19 e o coronavírus. Nós vamos continuar trazendo mais notícias e principalmente com quadros de saúde e a participação desse personagem aqui, parceiro da gente, Rafa Casado, no decorrer da programação da TV Mar. Imagem de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Da nossa saúde mental, também da nossa saúde física e também pode cuidar do outro. E a gente vai ver isso ao vivo agora, Mara Almeida trazendo informações de uma campanha que está sendo realizada pelas organizações Arnon de Mello e que você em casa pode também ajudar. Bom dia, Mara, para você.
Bom dia, Forlane. Mais uma vez, isso mesmo. Nessa época de pandemia, também tem muita gente querendo fazer o bem, querendo ajudar o outro. O Instituto Arnon de Melo, gente, está lançando a campanha Juntos Solidários, que vai arrecadar alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal e de limpeza para doar aos alagoanos que neste momento estão precisando. Quem conversa agora com a gente sobre essa ação solidária é o gerente de marketing da organização Arnon de Melo, Beto Oliveira. Beto, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Obrigado, Mara. Bom dia a todos. Então, Mara, o Instituto Arnon de Melo, como o nosso principal instrumento de interesse nas soluções da sociedade, né, a gente criou essa campanha que é o Juntos Solidários, né? Que o Juntos Solidário o Instituto Arnon de Melo engajado com todas as empresas da organização Arnon de Melo, onde todas estão anunciando, divulgando essa campanha, onde nosso maior interesse é fazer o chamamento à sociedade, tá? Para a arrecadação de alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza. É bom que a gente ressalte que o Instituto ele sempre vem realizando ações sociais, né? Essa não é a primeira. Não. O Instituto Arnon de Melo, a gente até estava preocupado, porque esse ano o Forró e Folia, que é um dos eventos que a gente faz a arrecadação de alimentos, esse ano a gente não vai ter, foi cancelado, né? Então a diretoria estava preocupada como é que a gente ia fazer, porque a gente arrecada 20 toneladas de alimentos para fazer essas doações, né? Então a nossa diretoria executiva, junto ao Instituto Arnon de Melo, definiram que era importante a gente criar uma campanha, como a gente já criou para seca, como a gente já criou para vítimas de chuvas. Então a gente criou essa campanha a fim de arrecadar alimentos para ajudar milhares de alagoanos que nesse momento estão passando por extrema necessidade. Então, assim, foi lançada a campanha, estão chegando as arrecadações, precisamos de mais, porque eu estava até ouvindo a rádio hoje, a 98, e o Arnaldo Ferreira falou que aproximadamente 570 mil alagoanos estão passando por extrema necessidade. Então isso é mais um alerta para a gente ajudar, e que você aí, telespectador da TV Mar, que se você puder doar, agradecemos demais, entendeu? E como é que o pessoal pode doar? Já tem os pontos de arrecadação definidos? Sim, os pontos de arrecadação até o momento. A gente tem aqui na sede da TV Gazeta, tá? Na Aristeu de Andrade 355 e no 59º Batalhão motorizado aqui do Exército Brasileiro, na Fernandes Lima. Tá? E como é que o pessoal pode ajudar? Já sabe quais que são os pontos, os locais que esses alimentos eles vão ser entregues, esses materiais? Sim, a gente vem fazendo essa divulgação nas TVs do grupo, nas rádios, no jornal e nos nossos portais. A gente está fazendo essa campanha, fazendo essa divulgação. Todos os telejornais, inclusive vocês, estão dando esse apoio para a gente agradece demais, tá? Então, assim, tá todo mundo bem informado, a campanha continua, não tem tempo vai ser indeterminada a campanha. Já tem muita coisa chegando aqui na portaria da TV Gazeta, mas quando a gente tiver uma quantidade bacana, aí vai ser feita toda a triagem, vai ser feita a higienização e a gente vai fazer os kits para distribuir nas comunidades, distribuir em algumas entidades, como lares de idosos e crianças, né? Então, por esse motivo, se vocês aí tiverem máscaras em casa, importante mandar para a gente também, porque temos que preservar a vida dos nossos idosos, né? Sim. É importante também que a gente ressalte que não está sendo pedido dinheiro ou muito menos sendo fornecida nenhuma conta de banco, porque nesse momento o pessoal acaba, muita fraude, né? De má índole, né? Acaba se aproveitando para aplicar golpes. É importante levantar essa sua colocação, Mara, porque é o seguinte, não existe conta bancária, a gente não está pedindo dinheiro, apenas alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza. Nada de dinheiro. Se alguém chegar por aí falando que o Instituto Arnon de Melo está pedindo dinheiro, é mentira, gente, tá? A gente só quer arrecadar para ajudar os nossos irmãos alagoanos com alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza. Os pontos de arrecadação, eles são aqui na capital, mas esse material também vocês têm a pretensão de doar até para o interior, né? Exatamente. A campanha, ela engloba todo o nosso estado, né? Então, assim, a gente tem como ponto de arrecadação aqui na capital, né? Mas se você do interior, se você de qualquer outra região tiver produto, a gente encontra uma maneira de fazer a logística de trazer o material, entendeu? Importante é você se conscientizar e querer ajudar, entendeu? Então, assim, a gente está arrecadando aqui, mas a distribuição vai ser feita para todo o
estado onde tiver pessoas com extrema necessidade. E ainda tem a parceria com o Exército, né? Isso. Toda a logística da nossa campanha está sendo feita pelo Exército Brasileiro. Agradecemos demais, tá? Então, assim, na hora a gente vai fazer toda a triagem, como eu falei, vai fazer toda a higienização. Na hora da distribuição, o Exército que vai ajudar a gente com essa logística. É isso. Obrigada, Obrigado Beto, vocês, agradecemos e pedimos a vocês que continuem ajudando, porque essa campanha é para ajudar os nossos irmãos alagoanos. É isso, Porlane. Pois é, esse momento também é um momento de ajudar. Se você pode, busque as portarias, né, dos veículos de comunicação da Organização Arnon de Melo e também até mesmo o Quartel do Exército está aceitando doações. Vamos todos nos ajudar, porque é nos ajudando que a gente vai conseguir passar por esse momento. Porlane, eu volto com você. Não tem sido fácil para ninguém e é necessário de fato que todos então demos as mãos para que a gente consiga atravessar essa situação. Porque esse momento, gente, de pandemia e isolamento social tem trazido muita carga, inclusive para o psicológico das pessoas, inclusive para a saúde mental das pessoas. E a gente vai conversar sobre isso com Camila Vanderlei, ela que é médica e está também liderando aí uma pesquisa aqui pela Universidade Federal de Alagoas, não é isso, que está avaliando o impacto Camila, é uma pesquisa feita pelo SESMAC, gente, frisando aqui novamente pelo SESMAC, que está fazendo exatamente essa avaliação dos impactos da Covid na saúde mental dos universitários. Bom dia para você então, Camila, tudo bom? Bom dia, Patrícia, tudo bem? A gente sabe que, de fato, esse impacto está acontecendo, mas quando vem uma pesquisa e começa a mostrar, de fato, o que acontece, a gente consegue entender de forma mais clara. E eu queria que você pudesse explicar já como é que essa pesquisa está sendo feita, o objetivo dela também e o que vocês já podem apresentar para a gente. Então, a situação que a gente vive hoje diante da pandemia é uma situação que gera muito medo e muita apreensão para todo mundo, né? Porque a gente tem nossas expectativas, tem nossos projetos que estão sendo traçados e aí, diante desse medo e diante dessa incerteza, tudo isso é interrompido, tudo isso fica no meio do caminho e isso gera um medo para toda a sociedade. Especificamente nos estudantes universitários, é um grupo mais específico que a gente resolveu pesquisar, porque a gente percebe que, além do medo compartilhado pela comunidade que eles têm, do medo de se contaminar, do medo de adoecer, de ver seus familiares adoecendo, tem também a interrupção das aulas, né? Uma interrupção que foi uma das primeiras medidas que foi tomada em relação ao isolamento, provavelmente uma das últimas que vai ser retomada por conta do próprio formato da universidade, que tem muita gente, que tem muita aglomeração. Então, diante dessa interrupção, uma série de fatores a gente pode avaliar aí. Então, o estudante ele tem essa parada dentro da sua carreira acadêmica, dentro da sua carreira profissional, e aí ele fica meio sem perspectiva em relação ao que ele está fazendo naquele momento. Algumas universidades estão mudando a modalidade de ensino, estão indo para ensino EAD, outras atrasaram o calendário acadêmico. Então, diante disso tudo, isso gera um abalo na saúde mental dessas pessoas que estavam com o seu curso profissional, com seu caminho profissional em curso, né? Então, partindo disso, as estudantes lá do SESMAC, estudantes de medicina lá do SESMAC, encabeçada pela estudante Larine Lira, elas tiveram iniciativa e sentindo na própria pele o que estava acontecendo com elas, compartilhando isso com os colegas de classe e tudo, elas tiveram a iniciativa de começar essa pesquisa. Isso é um estudo baseado em um estudo feito lá em Wuhan, sendo que esse estudo é na China, sendo que esse estudo foi com profissionais de saúde, então elas transpassaram esse estudo para os estudantes universitários e aí tem como objetivo a gente avaliar os impactos da pandemia na saúde mental desses estudantes. A gente está fazendo através de um questionário online, assim, diante da situação de isolamento, o recurso melhor que a gente tem através do questionário online para conseguir atingir o maior número de estudantes também. E esse questionário pode ser acessado principalmente pelas redes sociais, que é onde a gente está fazendo a maior divulgação. Então, tem um Instagram da pesquisa, que é Covid Maceió, e lá pode acessar, os estudantes universitários de Maceió podem acessar o questionário. Para qualquer estudante universitário,
certo? Que faça faculdade aqui em Maceió. E aí, nesse questionário, a gente tem alguns dados que a gente colhe. Tanto os dados epidemiológicos em relação a esses estudantes, idade, com quem mora, quanto dados relacionados ao impacto da pandemia, como é que ele está se vendo, né, dentro dessa situação da pandemia, com quem ele mora com pessoas com situação de risco. Camila, ou não. Essa é a pesquisa que vocês estão desenvolvendo, inclusive, ela foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde. Fala um pouco sobre essa questão dessa aprovação, o que é que ela representa para a pesquisa de vocês? Então, várias pesquisas relacionadas ao Covid estão sendo realizadas pelo Brasil, né? A gente está dentro dessa época de pandemia, então várias pesquisas estão sendo realizadas. As meninas tiveram essa iniciativa logo no começo, então a gente já submeteu essa pesquisa ao Comitê de Ética. Toda pesquisa em ser humano, ela precisa ser submetida ao Comitê de Ética, precisa ser aprovada, né? Então, a nossa pesquisa foi a primeira pesquisa aprovada aqui em Alagoas, depois da submissão do Comitê de Ética. Isso representa que a gente está conseguindo dar um impulso inicial para que outras também pesquisas possam ser realizadas com outros públicos específicos para a gente avaliar os impactos da pandemia também. Então, a gente teve essa iniciativa inicial e aí a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e aí a gente já conseguiu dar esse segmento. A importância é que a gente, conseguindo dar um início rápido a isso, a gente tenha dados de uma maneira mais rápida e daí possa gerar esses dados para a comunidade para que uma intervenção mais precoce possa ser feita, sabe? E vocês já conseguiram coletar quantos dados até agora? Quando essa pesquisa foi iniciada e quantos dados vocês já conseguiram coletar? Então, a base mais ou menos do cálculo que a gente está tendo se baseia numa pesquisa dessa da China, então é uma média de mais ou menos entre 1.300, 1.600 estudantes que a gente quer ter acesso. A gente tem uma coleta de mais ou menos 1.000 estudantes até agora, então a gente já está perto mais ou menos do nosso objetivo. A ideia é que a gente consiga até um pouco mais, conforme a divulgação da pesquisa esteja andando. São perguntas bem intuitivas, são perguntas simples, sabe? É um questionário aberto, nem todo mundo que acessa é obrigado a responder, tanto é que a gente tem uma porcentagem de pessoas que acessa e não responde o questionário. Então, a pessoa responde o TCLE, aceita participar da pesquisa e os dados são totalmente anônimos, certo? Isso é importante da gente fincar. A gente tem dados das pessoas em relação a onde elas estudam tudo, mas ela não mostra o nome nem nada. Então, os dados são totalmente anônimos para preservar todos os participantes. Fala novamente, cita pra gente como é que a pessoa pode participar, para que ela tenha acesso, então, através das redes sociais, para participar, então, dessa pesquisa. Lembrando que é para os estudantes universitários aqui de Maceió, não é isso? Eles precisam estudar aqui em Maceió. Isso. Eles podem acessar através do Instagram Covid Maceió, @Covid Maceió. Então, tem acesso ao Instagram e lá tem um link para participar da pesquisa. Lá na descrição inicial você já consegue acessar através do link, tá certo? Tá ok, Camila, e o que vocês já perceberam até agora? Como é que esse andamento vocês já conseguiram então fazer a coleta de 100 pessoas, de quase 1.000 pessoas na realidade, quase 1.000 universitários? E até agora, o que é que vocês já conseguiram perceber? Então, até agora a gente teve uma maioria dos estudantes que está respondendo está sendo de faculdade particular, está quase meio a meio, mas uma maioria ainda é de faculdade particular. E tem alguns dados relacionados a como, de fato, um sofrimento mental que eles estão demonstrando, assim, sabe? Os questionários, além dos questionários epidemiológicos e do impacto, a gente tem outros 2 questionários de ansiedade e de depressão. O GAD e o PH9, eles avaliam sintomas depressivos e sintomas ansiosos, que são o que principalmente a gente vai avaliar nesses estudantes, e já tem uma porcentagem significativa disso. Então, a gente avalia que talvez a ideia inicial, e quando a gente cruzar com os dados da literatura, claro, mas a ideia inicial que era avaliar isso já está mais ou menos aparecendo nesses dados.
Camila, eu acho que vale a gente ressaltar aqui para quem está nos assistindo sobre a importância, primeiro, dessa pesquisa que vocês têm feito, mas a importância também de frisar que existe sim um impacto mental, existe sim um impacto negativo na saúde mental das pessoas, mas que não é por causa disso que elas vão deixar de fazer o isolamento social, porque da mesma forma que vocês fazem essa pesquisa, outras pesquisas também demonstram que nesse momento a única arma que de fato nós temos para lidar com essa situação, para tentar brecar essa pandemia, o avanço dela, é exatamente o isolamento social, não é? Com certeza. E todos os especialistas estão mostrando, as sociedades médicas estão mostrando, a OMS está mostrando que a gente precisa manter o isolamento social para a gente conseguir achatar a curva, né? A gente está vendo o nosso estado vizinho aqui, que é Pernambuco, a ocupação de leitos já está quase em 100% e já estão precisando hierarquizar as tomadas de decisões para algumas pessoas, ou seja, hierarquizar quem vai precisar de assistência ventilatória. Nossos leitos já estão imensamente ocupados, como a gente viu mais cedo, com o depoimento do diretor da Santa Casa, como a gente está vendo recorrentemente, através da Secretaria de Saúde, que a gente está tendo uma ocupação muito significativa de leitos. Então, significa que daqui a pouco a gente vai estar perto de Pernambuco, se a gente não conseguir manter o isolamento social. Então, a gente sabe dos impactos que ele vai estar trazendo e a gente pode tentar ir minimizando isso com algumas medidas, sabe? Que é que auxilia um pouco mais a gente conseguir manter a saúde mental, conseguir manter que a gente tenha um pouco menos de ansiedade dentro desse momento. Primeiro, aceitar que a ansiedade vai ser inevitável. A gente está numa situação de crise, a gente está numa situação de pandemia. Então, aceitar que isso acontece, que vai passar e que isso vai diminuir, isso por si só já diminui um pouco o impacto da ansiedade dentro de todo mundo. Tentar reduzir um pouco mais essa questão de ter o acesso contínuo às informações, procurar informações de fontes fidedignas do Ministério da Saúde, de veículos da imprensa que estão mostrando fontes reais. Muitas vezes as fake news estão por aí, à torta e à direito dentro das redes sociais, então tentar evitar um pouquinho isso ajuda também. Então, ver a informação uma vez ao dia, tentar estabelecer mais ou menos uma rotina. O que eu tenho percebido é que grande parte dos pacientes, as pessoas que entram em contato, está com uma rotina bem alterada, trabalha de madrugada, vai acordando muito tarde. Então, minimamente conseguir manter essa rotina do trabalho, do exercício físico, de um momento para fazer a meditação, dos horários da refeição certinha. Isso também auxilia a gente a conseguir manter mais ou menos a nossa saúde mental. Alguns aplicativos estão disponíveis, tipo aplicativos de meditação. Isso tudo também ajuda a diminuir o impacto da ansiedade no nosso dia a dia, né? Pois é, a gente precisa buscar o equilíbrio mesmo diante desse caos, né? A responsabilidade é nossa com a nossa própria saúde. Muito obrigada pela tua participação aqui, Camila, no nosso TV Mar News. Sucesso aí nessa pesquisa que vocês estão desenvolvendo e parabéns também pelo trabalho, tá bom? Obrigada. Gente, a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações. São 9 horas e 42 minutos e a gente volta já.